O trabalho a seguir vai ser sobre compreensão de MP3, elaborado pelo aluno William Pereira e Leandro Pinheiro, da aula de Estudo de Dados 2, professor Jacques, Unisc. Surgimento do MP3. MP3 é um formato de arquivo de música compactado, praticamente sem perda da qualidade de som ao ouvido humano. E seu surgimento derivou-se da necessidade de um armazenamento de transmissão de arquivo de áudio em tamanhos menores, nos quais houvesse pouca perda da qualidade de som. MPG, Moving Picture Expert Group, desenvolve sistemas de compreensão usado para dados de vídeo, filmes em DVD, transmissões de HDTV e sistemas de satélite, DSS. Usam compressões MPG para comprimir informações de vídeo e filmes em tamanhos menores. Os sistemas de compressão MPG incluem um subsistema para comprimir o áudio, chamado MPG Audio Layer 3. Nós a conhecemos pela sua abreviação, MP3. O algoritmo usado para compressão em MP3 é baseado em um algoritmo em perda de dados. As informações armazenadas em um arquivo MP3 não são iguais às da sua fonte original. Portanto, depois de comprimir um arquivo, ele jamais voltará à sua forma original. O sistema MP3 aproveita, além das características habituais de compressão, o conhecimento das imperfeições ou limitações na audição. Para eliminar certas informações sem afetar o que ouvimos, conseguimos assim níveis de compressão até 12 vezes. Um outro exemplo de compreensão, fazendo um comparativo com o MP3, seria o formato de imagem JPG, no qual é comprimido os dados originais através de um algoritmo baseado em perda de dados. Para o usuário comum, imagem JPG parece ter uma excelente qualidade, embora exista pontos faltando na imagem, em comparação com o arquivo original. O mesmo ocorre com o nosso arquivo MP3. A qualidade do arquivo MP3 não é igual à de um CD normal. Na prática, entretanto, para a maioria das pessoas, o áudio parece ter a mesma qualidade. No CD de áudio, os dados são armazenados em forma não comprimida, PMC, Pulse Code Modulation. Os dados são transferidos a uma taxa de 1411,2 KB por segundo. A respeito da taxa de compressão, ela varia normalmente entre 10:1 e 12:1, 128 KB por segundo e 112 KB por segundo. Quanto mais comprimido for o som, menor será a taxa de transferência, mas em compensação, pior será sua qualidade. Quanto maior a taxa de transferência, expressa em KB por segundo, maior será o arquivo e melhor será sua qualidade de áudio. A taxa de bits pode chegar até 320 KB por segundo, gerando então a qualidade máxima do formato. Para produzir um bom algoritmo de compressão para áudio, uma técnica chamada de adequação de ruído perceptível é usada. É parcialmente perceptível porque o formato MP3, como já vimos, usa a característica do ouvido humano para desenvolver o algoritmo de compressão. Nesta imagem dessa lâmina aqui, eu vou mostrar mais ou menos como é que funciona o arquivo de MP3. Como a gente pode observar aqui, tem várias linhas aqui, coloridas aqui. São as linhas de frequência, né? Azul, verde, amarelo, laranja. O que o algoritmo faz? Ele seleciona somente aquilo que é importante, aquela frequência que o ouvido escuta, né? Então, essas frequências que o ouvido humano não escuta, ele retira do arquivo. E o que sobra, então, ele forma um novo arquivo. Por isso que a gente chama o algoritmo de perda de dados, né? Porque ele forma um arquivo final menor do que o arquivo original. E não tem mais como voltar ao arquivo original. Por quê? Porque ele foi retirado aquelas frequências que o ouvido não ouve. Nas próximas lâminas aqui, o colega William vai mostrar como é que algumas técnicas dessa compressão, né? Então, o Leandro já explicou para vocês a história, as características do MP3. E aqui eu vou falar então sobre as técnicas adotadas para a compressão. Aqui eu listei umas 3 técnicas que são as que mais se destacam. Que a primeira é o princípio de mascaramento de frequência. É quando um som é maior que o outro, a gente só escuta o som maior. Tipo, se tu está escutando uma orquestra e o barulho da batida de um prato é executado, os demais instrumentos a gente não vai escutar, tipo violino, essas outras coisas a gente não vai escutar porque o som do prato foi maior do que os outros sons. E nosso o ouvido humano só capta o maior barulho. Aí tem um princípio de mascaramento temporal, que quando um som forte é ouvido por nós, tem uma fração de 200 milissegundos em que o nosso ouvido fica sem som nenhum.
Na hora que dá o som forte, há uma fração de 200 milissegundos, então, que o nosso ouvido fica sem ouvir depois um som depois do som forte. E tem o princípio de redundância estereofônica. O ouvido humano é limitado a ouvir e detectar a direção das baixas frequências, que daí são chamadas de redundância estereofônica. E também permite eliminar parte da informação de áudio sem afetar significativamente nossa impressão. Então, daí vamos aqui para a parte do hardware para compressão, que eu tenho lá os encoders, que são as gratuitas, que são programas de compressão e decompressão. Esses programas que são para a maioria dos usuários, que são free, eles não apresentam a mesma qualidade das versões profissionais destinadas à comercialização. O outro equipamento, que difere na qualidade do som, né? Aí outra questão que tem impacto sobre a qualidade do som é a qualidade do equipamento para gerá-lo. Nossos computadores, notebooks de usos pessoais, eles não têm uma capacidade tão boa para fazer essa compressão. A maioria das placas que vem nesses computadores, notebooks, de placas de som, ela tem uma péssima relação de sinal e ruído. Para uma boa qualidade de áudio, a placa tem que ter pelo menos 96 decibéis. Essas placas que vêm nos nossos notebooks, computadores, possuem uma relação de apenas 80 decibéis. Então aqui eu tenho um diagrama de blocos explicando mais ou menos como é que é o algoritmo de conversão do MP3. Então ali, os dados de áudio de entrada passam através de um conjunto de filtros que divide a entrada em múltiplas subbandas. A filtragem é feita em paralelo com a análise psicoacústica, que determina a taxa sinal-máscara de cada subbanda. O bloco de controle de distorção usa as taxas sinal-máscara para decidir como dividir o número total de bits de codificação disponíveis. Finalmente, as amostras quantificadas e codificadas são formatadas num stream de bits MPEG válido. Então, no início há um conjunto de filtros que a sua função é separar o sinal de áudio em 32 subbandas. Nessas subbandas estão igualmente separadas em frequências e não apresentam exatamente as bandas críticas do ouvido. Tem a MDCT também, que é a transformada discreta do cosseno modificada. Então, ela utiliza blocos de 36 a 12 amostras. Utilização de blocos longos melhora a resolução na frequência. Utilização de blocos curtos melhora a resolução no tempo. Para a compressão, é usada a transformada rápida de Fourier. O que a transformada rápida de Fourier faz? Ela converte o áudio para o domínio espectral para obter uma boa resolução de frequência para o cálculo correto das limiares da máscara. A saída da transformada é utilizada para calcular a taxa sinal-máscara, frequência, intensidade e som. O ciclo exterior para quando uma das seguintes situações se cumpre. Nenhuma das bandas tem demasiado ruído, o ciclo converge. Aí se ele faz a verificação, se não tiver muito ruído na banda, o ciclo exterior vai parar e já vai para o próximo passo. Ou se a próxima iteração amplificaria uma das bandas mais do que é permitido, e todas as bandas dos fatores da escala tenham sido amplificadas pelo menos uma vez. Aí por fim, ele chega na última parte ali do diagrama, que é o formato do stream de bits. O último passo no processo de codificação é produzir um stream de bits de acordo com o padrão MPEG. O formatador, né, de bits armazena o som codificado e alguns dados adicionais em frames, onde cada frame contém informação de 1152 amostras de áudio. Uma frame é composta por um cabeçalho e dados de áudio, juntamente com o CRC. CRC é verificação de erro, né, que é usado em dados, que é um dos melhores sistemas para ver erros, para controlar erros em dados. O cabeçalho descreve, entre outras coisas, qual camada, que é o layer,
taxa de bits e a frequência de amostragem estão a ser usadas pelo som codificado. Os dados codificados por Huffman, né, como eu já tinha comentado antes, que ele tem que converter até chegar, codificar até chegar numa taxa pequena, e sua informação adicional são colocados na parte de dados do áudio, onde a informação adicional especifica que tipo de bloco, tabela de Huffman e fatores de ganho das subbandas a utilizar. O algoritmo para gerar o MP3 é um tanto quanto complexo. Então aqui eu tentei pegar um diagrama e listar as melhores opções. Então, pessoal, com o fim da apresentação, agora eu vou demonstrar uma compressão que eu fiz no arquivo Wave para MP3, nas qualidades média, baixa e alta, demonstrando o tamanho de cada um. Muito obrigado, então, por ter assistido essa videoaula. Até mais, obrigado. Então, pessoal, agora eu vou demonstrar então a conversão de um arquivo WMA para MP3. O programa aqui que eu estou usando é o Format Factory. Então eu tenho aqui já pronto. Eu só vou mostrar os dados das conversões. Para a conversão baixa, ele usa 1025 Hz de taxa de amostragem e taxa de bit 32. É muito baixa, até porque é qualidade baixa, mas ele diminui bastante o tamanho do arquivo. Na qualidade média, ele está botando taxa de bit de 64 e uma taxa de amostragem de 22.050. E na qualidade alta, ele está pegando taxa de bit 128, isso na configuração padrão dele, né? Eu posso alterar, e taxa de amostragem 44.100. Bem que a qualidade baixa ela diminuiu bastante o tamanho original de 10,8 MB e o tamanho da qualidade baixa ficou 1,8 MB. Deu uma redução, bem dizer, de 10 em 10 vezes a redução, mas a qualidade ficou muito ruim. Então a qualidade média já ficou bem melhor que a qualidade baixa e até no nível aceitável de qualidade. Ficou muito boa a conversão, a compressão. E aqui na qualidade alta, ele ficou com 3,6 MB, deu uma redução de 7 vezes. Então, a qualidade alta ficou um pouco melhor que a qualidade média e ficou ainda com um tamanho menor que do áudio original em WMA. A qualidade alta dele ficou com 7 MB e 7,2 MB, enquanto a WMA ficou com 10,8.